Provérbios, capítulo de número 3, abre a sua Bíblia. Vamos, então, hoje dar continuidade ao nosso propósito dos cultos de quarta-feira. O pastor sempre fala que nós vamos dar uma corrida. Hoje eu pretendo, irmãos, caminhar, tá? Vamos aqui fazer um pouco de forma diferente. Vamos ler alguns versículos a mais para que nós possamos correr um pouquinho. Porque eu queria, no meu cronograma, na minha programação, eu queria estar chegando ali no meio de Provérbios ali para frente. Mas nós ainda estamos no capítulo 3 ainda, irmãos. Então, falei, Jesus, nos ajuda aí, ou senão vou ter que marcar aqui um dia para nós ficar pelo menos umas 12 horas aqui só falando de Provérbios para adiantar um pouco. Mas, enquanto isso, o Senhor vai nos orientando aqui no pouco. Irmãos, o pastor, ontem arranquei 2 dentes aqui do siso aqui. E eu tô, de vez em quando ele começa a sangrar aqui. Eu peço aos irmãos perdão se eu precisar parar, tomar uma água, alguma coisa aqui, porque tá, ainda bem que não tá doendo. Eu fui quase com medo, eu falei assim, quem tem medo de mexer com dentista? Eu sou traumatizado de dentista. Quando eu chegar lá, ainda bem que foi com o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, meu filho, tenha misericórdia, me ajuda aí, porque eu tô até passando mal. Mas louvado seja Deus, correu tudo bem, irmãos. Foi muito menos do que eu imaginava. Eu falei, Jesus, imaginava que nem que fosse uma mulher da luz, né? Uma dor de parto. Eu falei assim, meu Jesus, mas foi não, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Provérbios capítulo de número 3, vamos ler somente o versículo de número 17. Glória a Deus. Podemos ler, irmãos? E a palavra do Senhor nos diz assim: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, fale conosco, Deus. Fale por tua bondade. Meu Deus, fala por mais uma vez. Nós estamos aqui para te ouvir. O Senhor nos orienta, nos edifica, Pai, através do estudo da palavra, culto a qual nós nos dedicamos, ó Pai, mas a ouvir, a conhecer, a aprender, meu Pai, a ser edificado pelo Senhor. Então, meu Deus, fala conosco, ó Deus, nos orienta, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós paramos no versículo de número 16, no culto passado. Aqui em Provérbios 3, o versículo 1 e o versículo 2, a Bíblia vai nos orientar acerca de guardar a palavra. E guardar a palavra, ele fala que produz paz e longevidade. Ou seja, quem obedece à palavra do Senhor, quem anda pelas orientações que a Bíblia nos dá, você cresce, você tem paz e também tem longevidade de dias, longevidade em tudo que você vai fazer. Aí o versículo de número 3 até o número 4, a Bíblia vai falar sobre a misericórdia e a verdade devem estar no coração do crente. Ou seja, nós temos que andar em misericórdia e em verdade. É algo que tem que estar aqui, intrínseco no nosso coração, cravado em nosso coração. Aí o versículo de número 5 e 6, ele vai falar que nós devemos confiar no Senhor mais do que a nossa própria inteligência. Aí lembro do testemunho que o pastor deu aqui, que eu cheguei aqui com o esboço preparado, eu estava com o coração assim, 2 meses estudando a palavra, falei assim, eu vou chegar lá e vou arrebentar. Aí quando eu subi aqui, deu um branco, esqueci tudo que ia pregar, aí comecei a ficar nervoso, aí falei, Jesus, tem misericórdia. E aí quando eu desci daqui eu entendi, não é o meu conhecimento, não é a minha sabedoria, não é o quanto eu estudo, não é o quanto eu me dedico, não. Sem Cristo Jesus, sem a graça, sem a misericórdia dele, nós não somos nada. Então nunca devemos confiar no meu entendimento, na minha força, naquilo que eu posso fazer. Sempre confia em Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 7 e 8, a palavra do Senhor vai falar sobre o temor do Senhor. E quando a gente teme a Deus, a gente tem saúde, não somente física, mas também espiritual, ou melhor, não somente espiritual, mas também física. Quando a gente teme a Deus, irmãos, até as doenças se afastam de nós. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que crente não vai ficar doente? Não, não estou dizendo isso.
Mas a Bíblia nos garante que a doença se afasta de nós. Nós temos saúde física e também saúde espiritual. Ó, quão lindo é aprender a conhecer, a estudar, a viver pela orientação e pela vontade do Senhor. Aí o versículo 9 e 10, a gente vai falar, o João falou sobre honrar a Deus, sobre dízimos e oferta. Versículo 9 e 10 vai falar sobre honrar a Deus com os nossos bens, com as nossas finanças, com aquilo que nós galgamos no nosso trabalho. E isso, quando nós honramos a Deus, isso atrai a provisão dos céus. Deus nos abençoa. Isso é uma forma de honrar, é uma forma de culto. Quando você vem e oferta, quando você vem e traz seu dízimo, você está cultuando a Deus, honrando a Ele, dizendo: Senhor, o Senhor me deu 100%, eu te devolvo 10%, porque sem o Senhor eu não teria nada, nem 90%, nem nada. Então é uma forma de você honrar a Deus daquilo que Ele te deu. Aí o 11 e o 12 vai falar sobre a correção divina, é sinal de amor de pai. Quando você senta aí, vem uma palavra daquela que te chacoalha, que te puxa a orelha. Até lembrei, falei do pastor Antes, falei, o pastor Antes vem aqui, nos chacoalha. Isso não é um sinal de que Deus está te castigando, ou Deus está te rejeitando, não. Isso é um sinal de amor de pai. Porque qual pai quer ver o seu filho andar pelo caminho errado? Qual pai vê seu filho fazendo algo errado e não o corrige? Se Deus não te corrigir mais, a Bíblia diz que Ele não tem mais você por filho, Ele tem você por bastardo. Então enquanto Deus está nos corrigindo, enquanto Deus está puxando a nossa orelha, é porque Ele tem um amor de pai ainda sobre nossas vidas. Amém? Aí depois, irmãos, Salomão vai exaltar sobre o valor da sabedoria, dizendo que ela vale mais do que o ouro, e mais do que a prata, e mais do que pedras preciosas. Ele entendeu tanto isso, que quando Deus falou para ele: Salomão, pede o que quiser, o que você pedir eu te darei. O que ele pediu? Sabedoria. Porque eu posso ser o homem mais rico do mundo, se eu não tiver sabedoria, eu acabo com tudo. Eu vi falar, eu pensei isso é impossível, mas dá um Google bem rapidinho, você vai saber. Tem homens que ganhou na Mega Sena milhões e ficou pobre em pouco tempo. Teve o dinheiro, teve a prata, o ouro, teve tudo, mas não teve sabedoria de administrar. Ou seja, não adianta eu ser rico, se eu não tiver sabedoria. Aí Salomão entende, sabedoria, conhecimento, orientação divina é mais importante do que qualquer coisa, qualquer riqueza nessa terra. Aí nós chegamos no versículo 16 que nós terminamos, onde a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que há recompensa para quem se esmera, para quem se dedica, para quem quer aprender, para quem quer ter sabedoria. E o que essa sabedoria traz? Vida longa de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Foi o último versículo que nós lemos. E aqui, irmãos, Salomão não está dizendo apenas sobre quantidade de anos, mas também sobre uma vida uma vida preservada, uma vida cuidada pelo Senhor, uma vida dirigida e sustentada por Deus. Mas aqui, ele fala assim, na mão direita, ele fala de força, que é algo, e aqui ele fala de valor, de algo muito importante na mão direita. Ou seja, a direita é a principal, é o que vale mais. E o que vale mais? Qual é o maior presente? Sabedoria e vida, Deus. Aí ele fala que na mão esquerda há riquezas e honra, mostrando que as bênçãos materiais, irmãos, são secundárias, perto da presença e da direção divina. Ou seja, mais importante é Deus. Mais uma vez ele reforça isso. Mais importante é a sabedoria, é Deus. Depois riquezas, honras e outras demais. Aí ele entra no versículo 27, no versículo 17, concluindo, que é o texto que nós lemos. Ele diz: os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas de paz. Olha que lindo isso. O mundo, ele promete, irmãos, facilidade. Ele promete coisas maravilhosas. Através do quê? Através do pecado, através do dinheiro, que é onde Paulo fala que é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Através dos prazeres carnais, das vontades
que a nossa carne anseia aí no mundo. Então o mundo ele promete várias coisas desse nível, promete felicidade aí para a rodo, para todo mundo, né? Mas o que acontece? Tudo isso termina no quê? No vazio, na tristeza, na perdição. É costume de muitos, quando está lá vou dar o exemplo, lá o homem se separou da mulher, lá no mundo, o que ele faz? Para onde ele corre? Bar. Aí ele enche a cara, fica bêbado, aí de repente ele começa a chorar, e vira aquele rolo todo, e vira aquela bagunça. De repente ele esquece, ele está tão atordoado, já tão chapado, que ele esquece. Mas aí o que acontece? Ele tem que ir embora. Quando ele deita a cabecinha no travesseiro, eu acho que, quando muito bêbado, nem lembra, aí apaga. Mas quando ele acorda, o problema sumiu. A dificuldade dele, que aquela coisa que prendia ele, que trazia tristeza, amargo e dor, sumiu. Não. Então isso que é interessante, irmãos. O mundo, ele oferece uma paz temporária. É algo que é momentâneo. Ali você está tá na bagunça, na festa, na droga, tá ali, acaba você esquecendo. Mas no outro dia vem tudo de volta. E aí o que acontece? Vazio de alma. Por isso muita gente está aí, ó. E hoje eu me preocupo muito e tenho orado acerca disso, nossos jovens, irmãos. Quantos jovens hoje nós temos visto se suicidando? Recentemente, quantas crianças se suicidando aqui na nossa cidade, próximo de nós. Que às vezes a gente vê muito pela televisão, vê muito notícia para fora. Isso já está batendo na nossa porta. A gente está vendo aqui, ó, com os nossos olhos. Sabe, é um vazio que a humanidade tem. Dostoiévski falou isso aí. Todo homem tem um vazio dentro de si, do tamanho de quem? De Deus. O vazio que todo homem tem dentro de si, só Deus preenche, irmão. Não tem cachaça, não tem droga, não tem festa, não tem o que você fizer, não preenche. Somente Deus preenche esse vazio que está dentro de você. Mas o difícil é, porque estar aqui dentro da igreja, servir a Deus exige muito. Não é para qualquer um mesmo, não. Servir a Deus, irmãos, exige renúncia. Exige muita renúncia, não é pouco, não. Eu tenho que deixar muitas coisas. Mas aí, meu querido, o mais importante você vai ter, que é paz interior. Sabe, que é consciência limpa, é deitar no seu travesseiro e dormir em paz, dormir tranquilo. É ter estabilidade espiritual, sabe, emocional. Não é viver um dia alegre, outro dia triste, um dia pulando de alegria, outro dia chorando. Não, é algo constante. É uma alegria, uma paz interior que você vive todos os dias, não é oscilando. Não. Quem tem um encontro de fato e de verdade com Cristo, irmão, não vive oscilando. Você vai entender isso aqui, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco. O texto fala sobre as veredas. Quando a palavra aqui fala veredas, fala de direção contínua. É algo contínuo. É algo que é no dia a dia, sabe, na caminhada cristã. Ou seja, quem anda, irmãos, constante na sabedoria, na palavra de Deus, vive em paz. Tem paz no seu interior. Em João 14, 27, Jesus falou bem claro isso. João 14, 27, Jesus diz assim, ó: a paz que vos deixo, a minha paz vos dou. Olha isso. E não vou lá dou como o mundo dá. Olha lá, ele deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Olha isso. O mundo dá uma paz temporária, aparentemente. Jesus falou, não, a paz que eu tenho para você não é a que o mundo dá. A paz que eu tenho para você, ela é diferente. Ela é diferente. Sabe o que... Pastor, não estou entendendo ainda. Sabe o que é paz de Deus? Nosso interior. Não, é algo que não depende da circunstância. Porque se está tudo bem,
Até para quem está no mundo, se está tudo bem, o filho está com saúde, o dinheiro está entrando na conta, está tudo indo bonitinho, meu carro está funcionando belezinha, minha casa está chique, quitada e paga, meu casamento está uma benção, aí eu estou em paz. Mas quando algo dá errado lá para o mundo, se desespera. Não, a paz que Jesus dá é diferente. Eu posso estar com problema no meu casamento, mas o meu coração tem paz, porque eu sei que o Deus que eu sirvo pode resolver esse problema. Eu posso estar desempregado, mas o meu coração está em paz, porque eu sei que o Deus que abre e fecha todas as portas, Ele tem poder de abrir uma porta grande para mim trabalhar. É isso, irmãos, é essa paz que não depende da circunstância. Aí sabe de quem que eu lembro? Porque imagina só você nessa situação. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas, lá em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, mas eles tinham paz. A paz dele era tão grande que eles fizeram? Vamos cantar e vamos adorar. Lembra disso, irmãos? Se a gente olha para as histórias bíblicas, olha para as passagens bíblicas, e muitas vezes nós não nos colocamos no lugar deles. Vamos pensar um pouco aqui. Aqui em Atos 16, quando Paulo e Silas vai preso, ele vai preso por quê? Porque ele viu uma mulher possessa de um espírito de adivinhação, ele vai lá, ora, expulsa o demônio, o que acontece? O povo rebela contra Paulo, acusa falsamente, pega Paulo e Silas e lança na prisão. Então Paulo e Silas estavam presos por causa de quê? Por causa da obra do Senhor, por causa de uma libertação de uma mulher que estava endemoniada. Mas antes de Paulo e Silas ir presos, o que acontece com eles? Chicote no lombo. Eles apanham, eles são açoitados, depois são presos, humilhados, irmãos, no cárcere. Quando, meu Deus, eu fico assim, porque eu queria, dá vontade de entrar mais, mas eu não posso. Mas Paulo e Silas estavam presos no lugar onde caíam os dejetos de todos os outros presos. Urinava, defecava, caía lá onde Paulo e Silas estavam, preso com os pés. Era por isso que a Bíblia fala no cárcere interior, ou algo mais, sabe, lá no fundo, é bem. Aí imagina só você nessa situação. Você teria coragem de fazer igual o Bruno e a Jéssica faz, vem aqui na frente e canta, igual Paulo e Silas cantou? O que nós vamos fazer? Vamos adorar Paulo. Imagina Paulo olhando para Silas, ora, e eu vou cantar. Aí daqui a pouco você começa a cantar e eu começo a orar. Será que você se colocaria nessa situação e cantaria e oraria ao Senhor? Muitas vezes a gente está com a unha inflamada e já reclama e já chuta o balde, vira aquele rolo. A mulher olhou de cara feia, eu deixei a fala, já vou largar dessa mulher, não quero nem saber mais. Hein? Você entende, irmãos? Aí eu vejo isso aqui, a sabedoria de Paulo e Silas. É a sabedoria que eu e você tem que ter. Se o seu carro quebrou, você pegar um pedaço de pau e terminar de arrebentar ele no meio, vai resolver o problema? Vai ou não? Não. Não adianta você, porque está com um problema, você se revoltar e virar aquele rolo todo. Não adianta, isso não vai resolver o seu problema. Paulo e Silas entendeu isso aqui. Se eu orar e cantar, o meu Deus vai mudar a situação. Mas se eu ficar aqui preso, reclamando, xingando, blasfemando, que vida, ó céus, não vai mudar nada, irmãos. Aí Paulo e Silas falou, não, vamos agir pelo caminho certo, vamos ter sabedoria, vamos ir pela que a orientação que Deus deu. Começaram a cantar. O que aconteceu? À meia-noite um terremoto veio, rachou, quebrou prisão, quebrou agrilhões, e Paulo e Silas foram libertos, irmãos. Por quê? Era um homem cheio de sabedoria. Sabedoria consegue trazer paz, mesmo quando a gente está na tempestade, mesmo quando a gente está na prisão. Aí tem pessoas, tem muitos, não é pouco não. A maioria das pessoas que tem dinheiro não tem paz. Lembro de um, acho que eu já falei, volto a citar. Tem pessoas, irmãos, que é tão rica, que a única coisa que ela tem é dinheiro. E mais nada.
não tem paz, não consegue dormir em paz. Mas ao contrário, tem pessoas tão simples, tão humildes, para não falar pobre, tão simples, tão humilde, mas quando deita a cabecinha no travesseiro, dorme em paz, dorme tranquila. Por quê? Sabe por quê? Porque ela tem mais importante, ela tem Deus. E se você tem Deus, irmão, você tem tudo, não precisa de mais nada nessa terra. O que governa nossas decisões? Você já refletiu acerca disso? Quando você vai tomar uma decisão acerca de algo na sua vida, o que governa a sua decisão? A sabedoria divina, você procura luz, né, de Deus para que você tome essa decisão? Ou a sua emoção governa? Ou o seu orgulho governa? Ou a sua sabedoria, sua própria sabedoria governa? Ou a sabedoria divina governa? Quem governa as suas decisões? Nós, seres humanos falhos, pecador e caído, temos um grande defeito que isso acaba com muitos. Sabe o que é? Uma palavrinha curta, chamada orgulho. Pelo orgulho nós não temos coragem de pedir perdão pelo um erro. A gente erra com a esposa e não tem coragem de pedir perdão. A gente erra com os filhos e não tem coragem de pedir perdão. A gente erra com o irmão e não tem coragem de pedir perdão. A gente faz algo que sabia que não podia fazer, aí depois que faz, arrepende, mas mesmo assim tem um orgulho tão grande que não consegue chegar e falar assim: errei, me perdoa, errei mesmo. Isso acaba, irmãos, com a nossa vida. Tenha sabedoria do alto. Saiba a pedir perdão, saiba governar a sua vida, saiba tomar a decisão acerca de tudo na sua vida, baseado na palavra do Senhor. O versículo 18, vamos embora, senão eu vou, meu Jesus. O versículo 18 vai dizer assim, ó. Ô Jesus, perdeu, até aqui. É árvore da vida para os que a... Vamos ler ali, você vai me ajudando a ler isso. Árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a têm. O texto, a quem? O texto está falando da sabedoria, irmãos, do conhecimento de Deus. A Bíblia vai dizer que é árvore da vida. Olha isso aqui, a expressão árvore da vida aqui conecta, irmãos, Provérbios lá no jardim do Éden. Conecta a sabedoria ao Éden. Por que, pastor, conecta ao Éden? Por quê? Porque o pecado que afastou o homem de Deus foi lá no Éden. Ou seja, o pecado que afastou o homem da própria sabedoria ou da vida de Deus foi lá no Éden. Aí o que ele fala aqui? A desobediência, ela trouxe morte. Deus falou assim: não come do fruto. O homem desobedeceu, foi lá, contrário à palavra de Deus. O que ele fez? Comeu o fruto. E a desobediência trouxe a morte. Veio o pecado, pelo pecado, a morte. Aí ele fala aqui que a sabedoria, irmãos, ela faz o oposto. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece as orientações de Deus, o que ela te faz? Ela te aproxima de Deus. Ela preserva a sua alma, ela te dá vida. Ela conduz a uma vida, mas não uma vida simples, é uma vida abundante. Então entenda isso, todas as vezes que você vai contrário à palavra de Deus, você se afasta dele. E todas as vezes que você decide observar e obedecer, você se aproxima dele. Você entende isso? Então decida obedecer, irmãos, decida seguir a vontade de Deus, sabe? Decida fazer o oposto do que não decida fazer o oposto que a Bíblia diz. Não, decida fazer o que a orientação do Senhor diz. A sabedoria não é apenas algo para se admirar. A gente vê, tem muita gente sabe, tem muito conhecimento. Fala assim: olha rapaz, que sabedoria, que conhecimento, como esse homem tem inteligência. Não é algo para se admirar, é algo para se abraçar, irmão, é algo para se querer. Sabe, tem muita gente que olha as ministrações que a gente prega aqui e fala assim: nossa, né, que palavra abençoada.
Eu sempre digo, Deus pode fazer de você um pregador melhor do que qualquer um que subiu aqui nesse altar já. Basta você abraçar, querer, falar, não, eu quero. Deus faz de você eu tenho orado para isso. Então a sabedoria não é algo só para admirar, irmãos, é algo para abraçar. E eu lembro que eu estava falando com o Rafael perguntou sobre quem é a sabedoria, que Provérbios sempre fala. Irmãos, a sabedoria aqui, eu lembro que o Rafael perguntou, é Jesus? Sim, Jesus é a fonte de toda a sabedoria. Jesus é a manifestação perfeita da sabedoria divina. Ou seja, quando fala-se de sabedoria, eu não estou falando somente de conhecimento. Sabedoria engloba tudo. Obedecer a Cristo, é ter conhecimento da palavra, é saber ser guiado pela palavra, é receber a Cristo Jesus. Quando fala de receber sabedoria, é receber o próprio Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 24, projeta para mim. 1 Coríntios 1, 24, olha o que Paulo vai falar acerca de sabedoria. 1 Coríntios 1, 24. Porque os que em nós, 1 Coríntios 1, 24, isso. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos o quê? Cristo. E aí ele continua dizendo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo fala, eu prego para judeu, prego para grego e prego para todo mundo. E o que eu prego? Cristo. E quem é Cristo? A sabedoria de Deus. Culto de quarta-feira, sabe o que eu prego para os irmãos? Cristo. Aí quem não vem no culto de quarta-feira está rejeitando quem? Cristo. Quem rejeita, irmãos, a sabedoria, quem rejeita o conhecimento, rejeita o próprio Cristo. Entendeu isso? Aí eu sempre falo, eu quero ir lá. As pessoas, meu Deus, eu não sei se eu falo isso, vou falar. As pessoas não querem o Cristo sabedoria, as pessoas querem um Cristo abençoador. Eu preciso de um carro, já sei, vou lá na SEMB, que lá Deus vai me dar um carro. Eu preciso de uma cura, não, vou lá na SEMB porque Deus lá cura, Deus faz milagre. Deus faz milagre aqui, sim ou não, irmãos? Ai, Deus faz. Eu preciso de uma libertação, Deus faz, Deus liberta. Eu preciso de uma porta aberta, um emprego, um salário melhor, Deus faz. Aí o que o abençoado faz depois disso, quando ele recebe? Vaza. Irmãos, o que eu vejo de gente fazendo isso aqui? Por quê? Eu não quero o Cristo sabedoria, eu quero o Cristo bênção, o Cristo que vai me abençoar. Eu não quero compromisso com o Evangelho, eu não quero compromisso com a igreja, eu não quero compromisso em servir a Cristo. Sabe o que eu quero? Receber minha bênção e ir embora. Aí onde muitos falam que estão mercantilizando o Evangelho. Eu chego, compro a minha bênção, pago, dou o meu dízimo, minha oferta, pago, vou embora e acabou, não tem compromisso. Mas quando eu olho para a Bíblia, irmãos, quando eu olho para Cristo, e Ele cobra de mim entrega, Ele cobra de mim obediência, e Ele cobra de mim, lembra da pregação? Permanência. Não entendi, pastor. Tem gente que fala assim, vem para Cristo, Jesus quer somente o seu coração. A gente fala assim, então eu vou me entregar só meu coração, aí o teu corpo inteiro fica para o diabo. Não, pastor, mas se Deus tiver meu coração, Ele tem tudo de mim. De forma nenhuma. Se eu não me engano é Pedro que vai falar, de todo o seu corpo, alma e espírito, seja o quê? Para Deus. Ou seja, Deus não quer só o seu coração, Deus quer o seu corpo inteiro, do alto da cabeça à planta dos pés. Mas Ele não quer também só o seu corpo, Ele quer a tua alma e o teu espírito voltada para Ele. Pronto, acabou. Entrega, irmãos, obediência. Ele não quer que somente você venha aos cultos, Ele quer que você obedeça a Ele. Ele não quer que você venha a um culto e o outro não, Ele quer que você permaneça nos caminhos dEle, na vontade dEle, no centro da vontade dEle.
Então não basta somente vir aqui no culto da palavra, ouvir uma mensagem que toda vez a gente prega, ouvir a mensagem e sair daqui da mesma forma. Ouvir que você tem que mudar de vida, que você tem que abandonar o pecado, que você tem que mudar suas atitudes, que você tem que perdoar, que você tem que fazer. Aí você ouve, sabe que tem que fazer, aí quando sai, continua fazendo a mesma coisa. Você está perdendo tempo aqui, meu querido. Você está vindo na igreja somente para passear, ouvindo palavra. Mas pastor, a palavra de Deus não transforma? Transforma, mas ela transforma quem quer ser transformado. Quem não quer mudar de vida, vai ouvir, e vai continuar na mesma coisa. Então, mais uma vez eu digo, ouvir a palavra de Deus não é somente ouvir, irmãos, é abraçar, é obedecer, é praticar. Aí olha como é lindo, olha o que o versículo 19 e o 20 vai dizer. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam orvalho. Olha isso. Criador do universo, irmãos. O que ele fez quando ele foi criar a terra? Com sabedoria. O próprio Deus, o Senhor com sabedoria fundou a terra. Ou seja, o universo não nasceu do acaso, de uma explosão que já criou todas as coisas. Não vai nessa não. Isso é historinha. Na criação do universo, irmãos, existiu um Deus que não tem como ser medido a sabedoria de Deus. Mas existe um Deus tão sábio, que Ele criou tudo perfeito, com ordem, com equilíbrio, com precisão, com propósito. Um dia eu falando com um menino, pregando para ele, trabalhava comigo, já falei sobre isso aqui. E ele sabe, ateuzão mesmo, né? Eu não acredito em Deus. Não. Aí eu peguei e falei para ele assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar como as coisas são perfeitas? Já parou para refletir como tudo tem ordem, tem equilíbrio, tem propósito, tem, sabe? Aí eu falei para ele sobre uma mulher, quando gera. Falei, você já pensou como é que uma criança é gerada num ventre de uma mulher? Falei para ele, você já parou para prestar atenção que eu estou falando com a minha boca, você está me enxergando com o seu olho e está me ouvindo com o seu ouvido? Você acha que isso é acaso? Isso não existe um Deus supremo, algo que criou todas as coisas com ordem, com propósito, com perfeição? Irmãos, para pensar acerca disso. O nosso Deus, Ele organizou, irmãos, os céus, organizou a terra, organizou tudo perfeitinho, tudo bonitinho. Era Deus já aqui dizendo para nós, irmãos, onde não há sabedoria, sabe, o negócio fica bagunçado. Onde não tem sabedoria, tem confusão, tem precipitação, tem destruição. Mas onde há sabedoria, irmãos, a coisa flui. Coisa dá certo, você vai fazer assim, sabe? Pode ter alguns percalços, alguma coisa errada, mas tudo com ordem, tudo com decência. A própria Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz tem ordem, tem decência. Mas tem gente que não acredita. Tem gente que a gente está aqui pregando, orientando, falando, irmãos, Deus está voltando. Quantas vezes você já ouviu essa frase, Jesus está voltando? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus está voltando? Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui igual Noé. Nós estamos seguindo a orientação de Deus. Ou seja, Deus fala no nosso coração, avisa a minha igreja que eu estou voltando. Avisa os povos que eu estou voltando. Lembra Noé? Deus falou para Noé, fala o seguinte, vai,
constrói uma arca, Deus sabe com perfeição. Olha, mais uma vez a perfeição de Deus. Deus orientou com sabedoria, constrói, a arca deve ser tanto tamanho, tanta largura, de altura, quantos compartimentos, tudo certinho. Deus orientou exatamente como deveria ser feito. Aí a gente pensa, muitos na época olhavam e falavam assim para Noé: esse homem é doido. Segundo alguns estudiosos, nunca tinha chovido na terra. Você sabia disso? Até o dilúvio, a Bíblia diz que da terra brotava água. Nunca tinha chovido na terra. Procura, vai ler lá. Lê Gênesis para você ver. O único relato de chuva foi aqui, no dilúvio. Aí muita gente falava assim: não, mas nunca choveu, nunca caiu água do céu, e esse homem tá doido aí, construiu um barco aí, uma arca, e tá falando que vai cair água do céu, vai cair água do céu. É loucura, eles são doidos, é doido esse homem. É a mesma coisa a gente pregando: Jesus vai voltar, Jesus está voltando, a gente orienta, fala da palavra, guia, fala: não, entra na arca, senão Jesus vai voltar e você vai ficar. E muita gente está olhando e falando: não, ele é doido, porque faz muito tempo que está falando que Jesus está voltando e Jesus nunca volta. Ei, meu querido, deixa eu falar uma coisa. Quando Noé entrou para dentro da arca, quem fechou ela? O próprio Deus. Deus selou ela por fora. Aí ninguém entrou mais. E vai ser da mesma forma. A gente está falando, Jesus está voltando, e muita gente está chamando nós de doido. Mas quando ele vir buscar a sua igreja, ele vai fechar a porta por fora e ninguém vai entrar mais. Ou seja, humanamente parecia loucura, irmãos, mas a sabedoria divina, aquele que obedeceu e seguiu a ordem de Deus, ele salvou não só a si, mas salvou também a sua família. Então desde já eu vou profetizar para você: Deus não vai salvar só você, Deus vai salvar a sua família. Enquanto o mundo zombava, Noé obedecia. Então, meu querido, deixa o mundo zombar de você. Faz igual Noé, obedece a Cristo Jesus, porque isso vai trazer um resultado eterno para a sua vida. Meu Deus. E é assim, irmãos. Às vezes obedecer a Deus parece loucura, é estranho a nossa cabeça. Tem coisa que Deus fala para nós que a gente fala assim, né, Marlene? Oh, meu Deus, tem vezes que Deus fala assim para nós: ó, levanta de madrugada, 3 horas da manhã e vai orar. Faz uma campanha aí de uns, como é que é, 21 dias, campanha de Daniel, só comendo legumes. Né, irmão de Deus? O senhor lembra, irmã Maria? Eu fui convidado para um jantar, rapaz. Quando eu cheguei lá, né? Como é que tinha lá, irmã Maria? Esqueci. Só legume, né? Só verdura. Aí o pastor foi inventar fui convidado num jantar que eu estava de propósito. Aí quem falou: já que o pastor está de propósito, vamos entrar de propósito também, né, irmão? E deu. Aí todo mundo comeu legume, só verdura, irmão. Pensa numa comida boa. Louvado seja Deus por isso. Parece loucura, mas só você e Deus sabe os resultados e os frutos que essas loucuras traz para as nossas vidas. Jesus, vamos continuar. Vamos ler agora do 21 ao 26. Olha o que a palavra do Senhor diz assim: filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso ou bom juízo. Vamos lá. Porque serão vida para a tua alma. Olha isso, irmãos, mais uma vez o texto falando: obedecer a palavra do Senhor é o que? Vida para a tua alma. O que é alma? Você sabe o que é alma? A alma é sede dos sentimentos, é onde você controla a sua ansiedade, controla o seu nervosismo, controla, sabe, muitas coisas, impulsos. É na alma, sede do sentimento. A palavra do Senhor traz vida para a alma. Olha isso, olha o remédio para essa geração depressiva: palavra de Deus. E o que acontece? Olha lá, vamos voltar para o texto: serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Isso é lindo demais.
Quando te deitares, olha isso, irmão, olha que coisa linda. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Para que coisa melhor que isso? Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Por quê? Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Isso é lindo demais. Olha, o texto vai dizer, acho que é o versículo 23. Então andarás com confiança no teu caminho. Obedecer à palavra do Senhor, ser alguém sábio, irmãos. Isso protege você, isso livra você de armadilhas, isso traz discernimento para a sua vida, isso produz segurança espiritual. O versículo 24 que é lindo, que eu falo, acabei de ler, olha isso: quando te deitares não temerás, seu sono será um sono suave, tranquilo. O mundo pode estar caindo, você fala assim, não, deixa o mundo cair lá fora, agora eu quero é dormir, descansar, porque o meu Deus cuida de tudo. Olha só, irmãos, existe coisa melhor que isso? Existe, volto a dizer, tem pessoas cercadas de luxo, irmão, cercadas de riqueza, com a cama melhor do mundo, com o ar-condicionado torando, né, com um cobertor de linho fino, e sabe, aquela maior chiqueza, mas não consegue dormir. Ou quando cochila e dorme, acorda quebrado e cansado, não tem descanso. Por quê? Como eu disse, são escravos da ansiedade, sabe, da bendita depressão. E a palavra do Senhor, ela traz alívio para a nossa alma, cura para a nossa alma. Meu Deus. Salmo 127, verso 2. Projeta para mim. Olha o que a palavra do Senhor diz aí. Inútil vos será levantar de madrugada. Você está falando de trabalhar. Nós queremos galgar, não, eu vou levantar cedo, vou trabalhar, vou conquistar, sabe, para me ter dinheiro, então levanta de madrugada, vamos trabalhar. A Bíblia diz, é inútil você levantar de madrugada. Por quê? E repousar à tarde. Trabalha o dia inteiro, levanta de madrugada e vai até tardão da noite trabalhando. Quero dinheiro, quero ter dinheiro. Aí come do pão, com o quê? Com dores. Aí o texto vai dizer, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O texto vai falar de pessoas que vivem desesperadas para ganhar e, sabe, até o sono ele perde. Mas o Senhor dá aos dele o sono tranquilo, dorme em paz. Assim dá o Senhor os seus amados o sono. Ou seja, não é um incentivo para preguiça não, e não trabalhar não. Trabalhe, meu querido, mas não tenha o desespero de querer ganhar. Confia em Deus, dorme tranquilo no seu travesseiro, levanta, trabalha, ganha o seu pãozinho de cada dia tranquilo, porque o Senhor vai prover tudo o que você precisar. Não fique na loucura. Me lembro isso, falando disso eu me lembro de testemunho, já falei isso aqui também. História verídica. Um homem muito inteligente se formou e falou assim, na sua juventude, seus 18, 19 anos, falou assim, não, eu não vou me casar, não vou ter filhos, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou comprar minha casa, meu carro, eu vou realizar meus sonhos, depois, aí sim, não, perdão, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou juntar dinheiro, vou guardar, vou economizar de tudo. Quando eu juntar uma quantia boa, aí depois eu vou viver, depois eu vou casar, aí depois eu vou desfrutar do que eu conquistei. Sabe o que aconteceu com esse homem? Dos 18 anos até os 52, até os 50, ele falou assim, quando eu tiver 50 anos, aí eu vou começar a viver. Dos 18 aos 50, esse homem trabalhou que nem um condenado. Quando ele inteirou 50 anos, ele falou assim, agora eu vou viver. Passou mal, foi fazer um exame. O exame constou que aquele homem estava com câncer. 2 anos de vida. E esses 2 anos que ele teve,
Ele passou gastando tudo que ele conquistou com médicos. Não viveu, não desfrutou de nada. Ou seja, ele juntou até os 50. Dos 50 aos 52 ele passou com tratamento. Morreu com 52 anos. Adiantou alguma coisa? Ele levou alguma coisa? Nada. Então tenha paz, irmãos. Não se desespere. A hora que você deitar sua cabecinha no travesseiro, fica tranquilo. Aí eu me lembro de Daniel na cova dos leões. Falar, pastor, dormir quando o negócio está feio é difícil. Eu me lembro de Pedro também, quando Tiago foi morto. Herodes mandou matar Tiago e falou assim: Pedro, amanhã você é o próximo. Tiago morreu, filho da espada, e Pedrão era o próximo. No outro dia Pedro morreu. O que Pedro fez? A Bíblia diz que quando o anjo entrou para libertar Pedro, Pedro chega, estava babando, irmão. Pedro tinha tirado o cinturão, arrancou a sandália, jogou a capa de lado, deitou lá. Imagina que Pedro estava todo jogado lá. Aí o anjo chega, Pedrão, vambora, Pedrão, deu uma cutucada em Pedro. Aí Pedro levantou meio desesperado. Aí quando ele foi sair da cadeia, o homem estava tão... O anjo falou assim: não, Pedro, calma, volta, veste a sandália, põe o cinto, veste a capa, fica tranquilo. Imagina o sono, sabendo que ia morrer no outro dia, dormiu tranquilo. A paz que excede todo entendimento. É Daniel na cova dos leões, dormindo com um leão, irmãos. A Bíblia diz que Daniel dormiu tranquilinho. Sabe quem que não... Isso é interessante. Quem estava dentro da cova dormiu tranquilo. Aí a Bíblia diz que o rei não dormiu, passou a noite em claro, preocupado com Daniel, aflito. Não descansou, o homem de Deus descansou, mas o rei perdeu o sono. Aí mais uma vez, quem anda com sabedoria, irmãos, confia na proteção divina. Confia, sabe, que Deus vai quebrar toda a ameaça, todo o perigo, tudo aquilo que o mundo tentar lançar para a sua vida. Entenda, nós somos guardados por Deus. Nós somos o povo escolhido dele. Isso não nos blinda da aflição do mundo. Tem coisas que Deus permite. Tem coisas que Deus deixa nos atingir. Para quê? Para moldar o nosso caráter, o nosso ser, para transformar. A gente não entende o trabalhar de Deus. A única coisa que nós temos que fazer não é entender, é confiar, irmãos. É ter a consciência tranquila e falar assim: não, Deus está no controle, Ele sabe o que está fazendo. Confia no Senhor. Servir a Deus, estar na presença de Deus, não te impede de viver batalhas, tribulação, luta. Não te impede. Nenhum homem de Deus foi privado disso. Todos eles passaram as suas agruras, mas todos eles, Deus o guardou, Deus o protegeu. Não, pastor, Estevão morreu apedrejado. Tem coisa melhor do que morrer e estar com Cristo? Eu ficaria preocupado de falar para você: não, Estevão morreu apedrejado e foi para o inferno. Aí sim era uma perda. Mas morrer, estar com Cristo, irmão, tem coisa melhor que isso? Não importa se Pedro morreu, se todos os discípulos morreram de morte terrível. O importante é estar com Cristo, é morrer e ter a sua vida eterna reservada e garantida. Não impede. Entenda isso, ser cristão não impede aflição. Mas servir a Cristo, sabe o que impede? Impede que o medo, o desespero, a loucura domine o seu ser e o seu coração. Isso impede. Por muitas vezes eu quis desesperar, mas aí eu coloquei minha confiança em Deus e tranquilo. E aí o que eu pensava que não tinha mais jeito, Deus foi e ajeitou e colocou no lugar e falou assim: aqui, meu filho, para você entender que é eu que faço. Meu Deus, versículo 27. Projeta para mim. Não te detenhas dos seus donos. O bem estando na tua mão, poder fazê-lo. Entendi. Perdido nesse versículo, nem lembrava dele. Olha o que o texto diz: não te detenham dos seus donos o bem. Ou seja, a sabedoria aqui, irmãos, ela está falando aí de generosidade. A sabedoria produz, irmãos, generosidade. Quem conhece a Deus ajuda, socorre,
Ele se importa com o próximo. Então não detenhas, não guarde, não retenha na tua mão. Tendo o poder de fazer o bem, tendo o poder de ajudar. Se você tem duas capas, é o que Jesus falou, tem 2 capas. Compartilha com quem não tem nenhuma. Se você pode ir lá trazer um saquinho de arroz para o projeto Partilhando Pão para abençoar uma vida. Você tem 2 sacos de arroz, vou levar um para o projeto Partilhando Pão. Se você pode, não detenha, socorre, ajuda, meu irmão. Faça algo para o teu próximo. Ou seja, quando eu aprendo a palavra do Senhor, quando eu decido seguir a Deus, isso quebra o meu egoísmo, quebra, sabe, o meu eu, me ajuda e me faz como Cristo, me faz parecido com Cristo, o caráter de Cristo. Vamos correr, versículo de número 28, olha o texto diz: não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã, e te darei, tendo tu consigo. Olha isso. Aí eu me lembro lá de Tiago, quando ele fala que a fé sem obras é morta. Se eu posso fazer o bem, se eu tenho condição de fazer o bem e não faço, irmãos, a Bíblia fala que eu estou pecando. Se eu posso fazer o bem e não ajudo, eu estou pecando. Então não diga ao teu próprio. Às vezes as pessoas chegam, pedem uma ajuda, um socorro, aí você pensa assim: nossa, mas hoje eu tenho tanta coisa para fazer, e é coisas menos importantes do que a ajuda que o teu próximo pediu. Aí você fala assim: não, irmão, amanhã vem em casa aí, amanhã nós vemos isso aí, eu te ajudo amanhã. Aí você vai resolver algo que é menos importante, e aquilo que é importante acaba se tornando algo, sabe? Eu lembro de um testemunho de um pastor, só não me lembro agora quem que é. Ele parou no semáforo e um rapaz chegou e reconheceu ele, foi vender algo para ele no semáforo e reconheceu ele. Aí ele perguntou: o senhor é pastor? Ele falou: sim, sou. Aí ele falou: pastor, eu precisava tanto falar com o senhor. Aí o sinal do coisa ia abrir. Ele falou: não consigo, porque o sinal vai abrir. Aí ele pegou: o senhor tem um papel, uma caneta? Ele falou: tem. Aí pegou rapidão, o rapaz anotou no telefone e entregou para esse pastor. O pastor foi embora. E aí o que aconteceu? Ele, nos afazeres dele, ele acabou esquecendo o rapaz. Quando foi no outro dia, ele lembrou, falou: rapaz, um menino lá do semáforo. Aí ele lembrou, falou: não, vou ligar para ele. Aí ligou. Aí a mãe do rapaz atendeu. Quem é? Eu gostaria de falar com fulano de tal, eu encontrei com ele ontem no semáforo. Ele falou que precisava falar comigo, eu sou pastor, eu queria ajudar esse rapaz. A mulher falou assim, a mãe do rapaz falou assim: pastor, o meu filho te procurou ontem e o senhor veio ligar para ele hoje. Ele falou: sim, é porque ontem eu esqueci, eu fui fazer meus afazeres, acabei esquecendo, tal. Aí aquela mãe disse: pastor, o meu filho hoje pela manhã cometeu suicídio. Ele amarrou uma corda no pescoço e se matou. Ou seja, se o senhor tivesse procurado meu filho ontem à noite, que ele pediu ajuda para você, talvez meu filho estaria vivo hoje. Um pastor. Então talvez tem pessoas pedindo ajuda, socorro para nós hoje, a gente deixando para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Lembra o que Jesus disse? Tem um ditado que diz: amanhã pertence a quem? A Deus. Amanhã não pertence a nós. Então, irmãos, não perca a oportunidade de ajudar. Não perca a oportunidade de pedir perdão. Não deixe de obedecer a palavra do Senhor. Tiago 4,14, Tiago vai falar que a nossa vida é um sopro. Salomão também fala sobre isso. A nossa vida é um sopro, é assim, ó. Passou, acabou. Tiago 4,19, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida um vapor, um sopro, que aparece por um pouco e depois se desvanece. A vida é curta para nós perdermos tempo, irmãos, com coisas bobas, com brigas que não, sabe? Ela falou alguma coisa para mim, minha mãe, meu pai falou um negócio para mim que eu não gostei, eu não quero ver mais meu pai, vou ficar uns dias sem ir na casa dele. A vida é curta demais para isso, irmão. Não faça isso.
ame, perdoa, sabe? Obedeça a palavra que o Senhor está te dizendo nessa noite. Versículo 29 a 30. A palavra do Senhor vai dizer assim: não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão. Olha isso. Não planeje o mal contra o teu próximo. Não brigue sem razão. Se não te tem feito mal, pessoas que não fazem nada pra gente, a gente está caçando rolo, está brigando sem razão. Não manipule, irmãos. Não trame sabe? Não alimenta a vingança. Tem pessoas que chegam assim: ah, fulano me fez mal. Aí o outro foge e fala assim: não, você tem razão, Helder. Rafael te fez mal. Não conversa com o Rafael, não. Deixa o Rafael de lado, abandona ele. Tem gente que faz isso. Em vez de pegar o Helder, perdoa seu irmão, nós temos que andar em comunhão. Vamos caminhar junto, vamos lá, tira esse orgulho, tira essa mágoa, vamos caminhar. Coração sábio, pessoa sábia, cristã saudável, irmãos, não vive criando guerra, criando problema, não, quer paz. Eu sempre canto o hino do Tales: é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. É fácil demais viver em paz, é a gente que quer complicar. Tem gente que está com a vida tão boa, né, Bruno? Fala assim: não, eu vou arrumar um problema ali, eu vou caçar um problema ali para dar uma dificuldade na minha vida. Que eu vi o vídeo do rapaz, chegou na delegacia e está com um tijolo na porta da delegacia, quebrou o vidro. Aí o cara aí estava legenda: não, minha vida está fácil demais, vou ali arrumar um problema. Coração sábio não vive caçando guerra, irmãos. Ai, Jesus, vamos terminar. Versículo 31 e 32. Aí a gente lê depois o final. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque os perversos é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Olha que lindo isso. Perverso, irmãos, ele pode crescer, ele pode, sabe, tem uma vidinha financeira, ele pode prosperar, ele pode, sabe, com jeitinho brasileiro, ele vai, ele parece um vencedor, ele vai que, mas o sucesso sem Deus é temporário. Uma hora a conta chega e ele vai pagar pelo que ele fez. É temporário, não tem como fugir disso. Aí eu me lembro do último culto que eu falei sobre Asaf. Asaf disse que quase se desviou. Por que a Bíblia diz? Porque ele invejou os ímpios. Salmo 73, depois lê lá Salmo 73, a história de Asaf. Ele começou a olhar para a vida dos ímpios: tem carro bom, tem uma esposa bonita, os filhos saudáveis, tudo, dinheiro na conta e tal, imagina só. Aí ele começou a olhar e falar assim: nossa, está tão difícil a coisa na igreja, servir a Cristo está tão difícil. Asaf fala assim: parece que o ímpio não sofre, até na morte o Asaf fala: o ímpio tem alegria, eles prosperam, eles vivem tranquilo. Mas Asaf mudou o seu pensamento. Asaf, no Salmo 73, 17, aí ele vai falar: mas tudo mudou quando eu entrei no templo, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando Asaf entrou, ele foi olhar a palavra, ele lembrou. Salmo 91, verso 8: somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Qual é a recompensa dos ímpios? Qual é a recompensa dos salvos? Céus. Nunca avalie, irmãos, a vida do teu próximo pelo presente. Salomão disse: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Eu posso começar bem e terminar mal, mas eu posso começar mal e terminar bem. Qual é a melhor opção? Segunda.
Melhor começar bem e terminar bem, né, irmãos? O importante é o final, o importante é terminar bem, isso não muda. Aí vamos finalizar, do 33 ao 35, é até o 35 isso. A maldição do Senhor habita na casa do... Ô pastor, mas o senhor acabou de falar que o ímpio prospera? Espera. Satanás também oferece muita. Mas o texto diz, a maldição habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo, ele abençoa. Você não, eu vou falar mais uma aí, você ter o prazer de glorificar esse Deus maravilhoso. Volta lá que eu vou ler de novo. Aí tá aí. A maldição do Senhor habita na casa dos ímpios, mas a habitação do justo ele abençoará. Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos, porque os sábios herdarão honra, mas os loucos tomarão sobre si confusão. Salomão encerra aqui o Provérbios fazendo uma separação, mostrando os dois caminhos. Vamos começar pelo caminho do ímpio? Qual é o caminho do ímpio? Perturbação, vergonha, juízo e resistência às coisas de Deus. Não quero conhecimento, não quero Deus, quero saber de Deus. Esse é o caminho do ímpio. E qual é o caminho do justo, pastor? O caminho do justo, irmãos, é paz, é honra, é favor de Deus e é graça do alto céus. 34 ele diz, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Tiago e Pedro ele fala sobre isso. Eles citam esse texto, essa passagem nos seus escritos. Tiago fala em Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então quem é soberbo, quem tem um ar de superior, você vai quebrar uma cara uma hora. É Paulo indo para Damasco, todo pomposo, eu vou chegar lá, vou arrebentar com tudo, vou levar os irmãos presos. Aí de repente, o que acontece? Deus aparece para ele. Paulo, porque me persegue, o que aconteceu? Paulo que estava lá todo cheio, está agora caído, prostrado no chão, cego, e olhando assim, falando, Senhor, quem tu és, Senhor? Lembra de Nabucodonosor? Ele olha para a Babilônia, todo o seu império, a coisa mais linda do mundo, e fala, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Deus fala que quando Nabucodonosor ainda estava falando isso, a mão do Senhor desceu e pesou sobre ele, na mesma hora. Lembra o que virou Nabucodonosor? O grande rei? Virou bicho. As unhas cresceu, o cabelo correndo no meio do mato, que nem bicho. Por quê? O orgulho afasta a gente de Deus, mas a humildade, ela nos aproxima de Deus. A humildade atrai o favor divino. Quem é humilde, aí tem a Bíblia fala, pastor, que todos aqueles que são humilhados serão exaltados. Que Bíblia que você está lendo? Não é a mesma da minha não, porque a minha fala assim: aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Se humilhe, quem humilha, se humilha, irmão, acha o favor divino, recebe graça, recebe direção, recebe honra no tempo certo. Fica de pé, 9h em ponto, vou encerrar. Eu encerro, irmãos. Te convidando hoje para uma renúncia através do que foi ministrado. Projeta para mim, Larissa, Tiago 3,17. Hoje o apelo de Deus para nossas vidas, para que nós deixamos o orgulho de lado. Deus te convida hoje para abandonar o teu orgulho.
Deus nos convida para abandonar os nossos caminhos perversos, os nossos caminhos tortuosos. O convite de Deus é para que hoje nós nos voltamos para debaixo das suas asas, da proteção divina dele, para a sabedoria que vem do alto.